No dia do meu noivado, peguei meu noivo com minha irmã. Então tomei uma decisão cruel. O sol de março batia forte na varanda da casa de praia em Florianópolis, criando pequenos reflexos dourados na mesa onde mamãe havia arrumado as flores brancas com tanto carinho. Respirei fundo, sentindo o cheiro do mar misturado com o perfume das gardênias que enfeitavam cada canto da sala. Tudo estava perfeito, exatamente como eu sempre sonhei. Ajustei o vestido branco pela terceira vez em 5 minutos, alisando o tecido que fluía suavemente até os joelhos. Era simples, elegante, como eu sempre quis que fosse meu noivado. Nada ostensivo, apenas eu, Rafael e as pessoas mais importantes das nossas vidas celebrando o início de algo que eu acreditava ser para sempre. "Mariane, querida, você está linda!", exclamou tia Helena, aparecendo na porta com os olhos marejados. "Rafael é um homem de sorte." Sorri, sentindo o calor familiar nas bochechas. Aos 28 anos, eu finalmente havia encontrado alguém que parecia entender minha paixão por literatura, que ouvia minhas análises intermináveis sobre Machado de Assis sem revirar os olhos, que segurava minha mão durante os filmes românticos que eu insistia em assistir todo domingo. "Onde está a Paola?", perguntei, olhando ao redor. Minha irmã mais nova prometera me ajudar com o batom de última hora. "Acho que ela subiu para se trocar", respondeu tia Helena, ajeitando uma mecha do meu cabelo. "Você sabe como ela é. Sempre deixa tudo para a última hora." Assenti. Conhecia bem os hábitos da minha irmã de 24 anos. Paola sempre foi o oposto de mim. Espontânea onde eu era meticulosa, impulsiva onde eu era cautelosa. Às vezes invejava essa leveza dela, essa capacidade de viver o momento sem se preocupar tanto com os detalhes. O barulho das vozes no jardim crescia. Nossos convidados chegavam. Alguns colegas da escola onde leciono, amigos da família, os pais do Rafael. Uma celebração íntima, como sempre quis. Nada de grandes festas ou excessos. Apenas amor genuíno, sendo celebrado. "Preciso subir rapidinho", murmurei para a tia Helena. "Vou buscar minha pulseira da sorte na cômoda do quarto de hóspedes." Era uma pulseira de prata que minha avó me dera antes de morrer, com um pequeno coração onde ela mandara gravar: "Para quem ama de verdade." Eu sempre a usava em momentos importantes, e hoje não seria diferente. Subi as escadas de madeira, que rangiam suavemente sob meus pés descalços. A casa de praia dos meus pais sempre teve esse charme rústico que me acalmava. As paredes brancas, as janelas azuis, a brisa constante que entrava por todos os cômodos. Era aqui que eu imaginava criar meus filhos um dia, contando histórias na rede da varanda enquanto Rafael preparava o café da manhã. Cheguei ao corredor do 2º andar e caminhei até o quarto de hóspedes no final. A porta estava entreaberta. Estendi a mão para empurrá-la quando ouvi uma risada baixa, íntima. Uma risada que eu conhecia bem demais. Parei. Meu coração começou a bater mais forte, mas não da forma boa que havia sentido a manhã toda. Era algo diferente. Uma aceleração que vinha do pressentimento, do medo daquilo que minha mente racional ainda se recusava a aceitar. Empurrei a porta devagar, apenas o suficiente para enxergar o interior do quarto. E então, o mundo parou. Rafael estava ali, meu noivo, o homem com quem eu planejava passar o resto da vida. Mas ele não estava sozinho. Estava beijando alguém com uma paixão que eu raramente via direcionada a mim. E essa alguém era Paola, minha irmã. Minha irmã mais nova, que deveria estar me ajudando com o batom. Eles não me viram. Estavam perdidos um no outro, as mãos dele em seu cabelo, as dela agarrando a camisa social que eu havia passado com tanto cuidado na noite anterior. A mesma camisa que ele usaria para pedir minha mão oficialmente dali a alguns minutos. Permaneci, ali, imóvel, observando a cena que destroçava tudo aquilo em que eu acreditava. O vestido branco de repente pareceu pesado demais. As flores lá embaixo muito perfumadas. A risada dos convidados muito alta. Mas algo estranho aconteceu.
Em vez das lágrimas que eu esperava, em vez do grito que se formava na minha garganta, uma calma fria tomou conta de mim. Uma lucidez cristalina que eu nunca havia sentido antes. Recuei silenciosamente, fechando a porta com o mesmo cuidado com que a havia aberto. Minha respiração estava controlada. Meu coração, que disparara segundos antes, agora batia num ritmo quase calculado. Olhei para o espelho no corredor e vi meu reflexo. O vestido branco, o batom perfeito, os cabelos arrumados com delicadeza. Eu estava linda. Estava perfeita para um noivado. Só que agora eu sabia que essa perfeição seria usada para algo completamente diferente. Desci as escadas, com passos firmes. Tia Helena me olhou com admiração quando me viu aparecer. Achou a pulseira, querida. Sorri, um sorriso que nem eu mesma reconheci. Não. Mas encontrei algo muito mais valioso. A festa podia começar. Voltei para o jardim com o mesmo sorriso que usava nas manhãs de segunda-feira quando explicava Clarice Lispector para alunos que preferiam estar em qualquer outro lugar. Um sorriso educado, controlado, que escondia muito mais do que revelava. Mari! Rafael surgiu do nada, envolvendo minha cintura com um braço possessivo. Onde você estava? Te procurei por toda parte. Olhei para ele. Realmente olhei. O cabelo levemente desalinhado, o colarinho da camisa um pouco torto, um leve brilho nos lábios que definitivamente não era natural. Como eu pude ser tão cega? Ou melhor, como escolhi ser? Fui buscar minha pulseira da sorte. Respondi, minha voz saindo mais doce do que pretendia. Sabe como sou supersticiosa. Encontrou? Perguntou, beijando meu pescoço. O mesmo pescoço que 5 minutos antes estava ocupado demais beijando minha irmã. Não, mas descobri que talvez não precise mais dela. Às vezes a sorte muda de forma quando menos esperamos. Rafael me olhou com aquela expressão confusa que eu conhecia bem. A mesma que ele fazia quando eu citava poesia durante o jantar. Nunca entendia as entrelinhas. Nunca percebeu que eu falava em metáforas. Talvez isso devesse ter sido um sinal de alerta há muito tempo. Mariane! Paula apareceu na varanda, descendo as escadas com pressa. Usava um vestido azul marinho que realçava seus olhos claros, os cabelos soltos caindo em ondas perfeitas, pelos ombros. Estava linda, como sempre, e culpada, embora tentasse disfarçar. Oi, maninha, disse, me abraçando com um pouco mais de força que o necessário. Desculpa a demora, não conseguia decidir que brincos usar. Imagino como foi difícil escolher. Respondi, retribuindo o abraço e sentindo o perfume, diferente que ela usava. Mais intenso, mais sedutor. Você está diferente hoje, radiante. Vi o rubor subir pelo pescoço de Paola, seus olhos evitando os meus. Rafael pigarreou desconfortavelmente ao meu lado. Pessoal, vamos começar? Papai surgiu, carregando uma bandeja com taças de espumante. Os convidados estão todos aqui. Seguimos para o círculo que se formava no jardim. Dona Carmen, mãe do Rafael, me cumprimentou com aquele abraço apertado que sempre me deixava sem ar. Tio João contou pela 10ª vez a piada sobre casamento que ninguém achava graça. Os colegas da escola tiravam fotos com seus celulares. Tudo exatamente como eu planejara, exceto pela rachadura gigante no meio da minha realidade. Antes de começarmos oficialmente, disse papai, batendo levemente na taça. Queria fazer um brinde às 2 pessoas mais importantes da minha vida que hoje se unem. Rafael segurou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Suas palmas estavam suadas. Interessante como o nervosismo da culpa se manifestava no corpo dele. A Mariane sempre foi minha filha sonhadora, continuou papai, os olhos brilhando de emoção. Desde pequena, lia histórias de amor e dizia que um dia encontraria seu príncipe encantado. Sorri, lembrando daquela menina de 8 anos que eu um dia fui, que acreditava em finais felizes, em amor eterno, em pessoas que mantinham suas promessas. E ao Rafael, papai se virou para meu noivo.
Agradeço por fazer minha filha tão feliz. Pelos 3 anos em que vocês estão juntos, nunca a vi sorrir tanto. 3 anos maravilhosos, disse Rafael erguendo a taça. E muitos outros pela frente. Muitos outros, repetiu Paola, sua voz saindo mais baixa que o normal. Bebi o espumante, sentindo as bolhas estourarem na minha língua. Cada uma delas parecia carregar uma lembrança. Nossa primeira conversa na biblioteca da universidade, nosso primeiro beijo embaixo do chafariz na Lagoa da Conceição, a vez que ele disse que me amava enquanto assistíamos ao pôr do sol na Praia Mole. Mentiras. Todas elas agora pareciam mentiras. Mari? Rafael sussurrou no meu ouvido. Você está bem? Parece distante. Estou apenas absorvendo tudo isso. Respondi, gesticulando para os convidados. É muita emoção para processar de uma vez. Eu te entendo, disse Paola se aproximando. Às vezes a gente sente que está vivendo um sonho, né? Ou um pesadelo, murmurei, baixo demais para que alguém ouvisse além de mim mesma. Tio João se aproximou com sua câmera antiga, aquela que insistia em usar desde 1995. Vamos tirar uma foto dos 3, exclamou. As 2 irmãs mais bonitas de Floripa com o sortudo do Rafael. Nos posicionamos, eu no meio, Rafael à minha direita, Paola à esquerda. Senti o braço de Rafael ao redor da minha cintura, a mão de Paola no meu ombro. Uma família, feliz, unida, cheia de amor. Sorriam, gritou tio João. Sorri. Um sorriso verdadeiro desta vez, porque finalmente havia entendido algo importante. Eu não precisava mais fingir ser a Mariane que colocava todo mundo em primeiro lugar. A Mariane que engolia suas dores para não incomodar ninguém. A Mariane que acreditava que amor significava sacrifício constante. Perfeita, disse tio João, baixando a câmera. Uma foto para guardar para sempre. Com certeza, concordei, olhando diretamente para Rafael. Algo que nunca vamos esquecer. Ele sorriu de volta, sem perceber que eu havia começado a jogar um jogo completamente diferente do que ele imaginava. E eu sempre fui muito boa em jogos de estratégia. O almoço foi servido na mesa de madeira rústica que papai construíra anos atrás. Eu havia sugerido a disposição dos lugares na noite anterior, mas agora via a ironia cruel do destino. Rafael à minha direita, Paola à minha esquerda. Como se o universo quisesse que eu tivesse uma visão perfeita dos 2 traidores. Mariane, querida, disse Dona Carmen, mãe do Rafael, cortando delicadamente o salmão. Quando vocês pretendem marcar a data do casamento? A pergunta pairou no ar como fumaça. Vi Rafael engasgar levemente com o vinho, Paola brincando nervosamente com a aliança que usava no dedo indicador. Estamos pensando em algo para o final do ano, respondi sorrindo. Não é mesmo, amor? Ou você mudou de ideia sobre alguma coisa? Rafael me olhou, tentando decifrar o tom da minha pergunta. Não. É claro que não. Final do ano está perfeito. Ótimo. Continuei cortando minha salada com precisão cirúrgica, porque eu sempre acreditei que as pessoas devem ser consistentes com suas escolhas. Quando alguém assume um compromisso, deve honrá-lo até o fim. Vocês não acham? Paola quase derrubou o copo de água. Seus olhos encontraram rapidamente os de Rafael, uma comunicação silenciosa que eu interceptei com satisfação cruel. Claro, murmurou minha irmã. Consistência é importante. Principalmente na família, emendei, olhando diretamente para ela. Famílias são construídas sobre confiança mútua. Quando essa confiança se quebra, é difícil reparar, não é? Mamãe, que mastigava tranquilamente sua porção de risoto, parou para me olhar. Mariane, você parece filosófica hoje. Aconteceu alguma coisa? Nada demais, mãe. Apenas reflexões sobre lealdade, sobre como algumas pessoas conseguem sorrir na nossa cara enquanto nos apunhalam pelas costas. O silêncio que se seguiu foi denso.
Professor Antônio, meu colega da escola, pigarreou desconfortavelmente. Bem, disse tio João, sempre tentando quebrar tensões. Pelo menos Rafael conquistou as 2 mulheres mais importantes da vida da Mariane, não é mesmo? A frase saiu inocente, mas acertou como uma bomba. Rafael ficou vermelho, Paola deixou cair o garfo no prato com um ruído metálico. Como assim? Perguntei, fingindo curiosidade. Ora, você e sua irmã? Riu tio João. Toda a família unida precisa que o genro se dê bem com a cunhada. E vocês 3 sempre foram tão próximos. Próximos, repeti, saboreando, a palavra como se fosse vinho amargo. Interessante escolha de palavra, tio João. Realmente alguns ficam mais próximos do que deveriam. Rafael começou a suar visivelmente. Gotas pequenas se formavam na sua testa, e ele limpava as mãos no guardanapo a cada poucos segundos. Mari, disse ele tentando mudar de assunto. Que tal mostrarmos para todo mundo o anel? Olhei para minha mão esquerda, onde brilhava o solitário que ele me dera 3 meses atrás. Um diamante pequeno, mas escolhido com carinho. Pelo menos era o que eu pensava na época. Ah, sim! Exclamei, erguendo a mão para que todos vissem. É lindo, não é? Rafael tem muito bom gosto para escolher coisas e pessoas. Fiz uma pausa dramática, meus olhos alternando entre ele e Paola. Embora às vezes eu me pergunte se ele não tem dificuldade para escolher apenas uma coisa. Sabe como é? Algumas pessoas têm problemas com compromisso, com fidelidade. Mariane, a voz de Rafael saiu tensa. Acho que você está exagerando. Exagerando. Inclinei a cabeça, como fazia quando um aluno me dava uma resposta particularmente obtusa. Não, querido. Eu só estou sendo observadora. Anos ensinando literatura me ensinaram a ler nas entrelinhas, a perceber subtextos. Dona Helena, que havia ficado quieta até então, decidiu intervir. Que tal fazermos o brinde oficial? Sugeriu, levantando-se. Afinal, estamos aqui para celebrar. Excelente ideia, concordei, ficando de pé. Eu gostaria de propor um brinde. Todos ergueram suas taças, esperando minhas palavras. Rafael e Paola pareciam querer se esconder embaixo da mesa. A verdade, comecei, minha voz clara e firme. Porque a verdade sempre vem à tona, não importa quantas mentiras tentemos empilhar sobre ela. Fiz uma pausa, observando os rostos confusos dos convidados, os rostos apavorados dos 2 traidores. A lealdade, continuei. Essa qualidade rara que algumas pessoas simplesmente não possuem, mesmo quando prometem ter. Mari. Paola tentou me interromper, mas eu ergui a mão. E finalmente, disse, erguendo minha taça mais alto. As segundas chances. Porque às vezes precisamos de uma traição para descobrir quem somos realmente. Bebi todo o conteúdo da taça de uma vez, sentindo o espumante queimar levemente minha garganta. Quando terminei, coloquei a taça na mesa com um pequeno estalo. Vocês sabem, disse, sorrindo para os convidados confusos. Eu sempre pensei que conhecia muito bem as pessoas mais próximas de mim. Mas hoje descobri que algumas pessoas conseguem nos surpreender de maneiras que jamais imaginaríamos. Rafael estava pálido. Paola mordia o lábio inferior com força suficiente para machucá-lo. Na verdade, continuei, sentindo uma liberdade estranha tomando conta de mim. Descobri que, às vezes, as maiores lições vêm dos momentos mais dolorosos, e que a dor, quando bem direcionada, pode se transformar em algo muito poderoso. Sentei-me novamente, cortando meu salmão com movimentos precisos, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que havia plantado sementes de dúvida em cada mente presente, e essas sementes logo começariam a germinar. A tarde avançava, e eu sentia cada segundo como se fosse uma gota de chuva em um telhado de zinco. Lenta, pesada, ecoando. Os convidados haviam se dispersado pelo jardim após o almoço, alguns conversando na rede, outros admirando a vista do mar. Era o momento perfeito para o que eu planejava. Rafael, chamei, aproximando-me dele que conversava com meu pai sobre futebol.
Que tal darmos uma caminhada na praia? Quero tirar algumas fotos para nossa lembrança. Ele hesitou por um momento, como se pressentisse uma armadilha. Claro, amor. Vamos. Paola. Virei-me para minha irmã, que tentava se misturar discretamente com as tias. Vem conosco. Você sempre foi nossa fotógrafa oficial. Vi o pânico nos olhos dela. A última coisa que queria era ficar sozinha comigo e Rafael, mas não podia recusar sem levantar suspeitas. Eu? Claro, gaguejou. Vou pegar minha câmera. Caminhamos pela trilha de madeira que levava à praia, o barulho das ondas crescendo a cada passo. O sol começava sua descida lenta no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Era cenário perfeito para um noivado romântico. Que ironia! Aqui está bom. Parei quando chegamos à areia fofa, longe o suficiente da casa para ter privacidade, mas perto o suficiente para que minha voz pudesse carregar se necessário. Rafael passou o braço pela minha cintura, posando para a foto que Paola nunca tiraria. Ela segurava a câmera com mãos trêmulas, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. Sabe, comecei, minha voz casual como se estivesse comentando o tempo. Eu sempre amei esta praia. Foi aqui que papai me trouxe quando mama e ele brigaram há alguns anos. Lembram? Paola assentiu nervosamente. Rafael apenas murmurou algo inaudível. Ele me disse algo que nunca esqueci. Mariane, às vezes as pessoas que mais amamos são capazes de nos machucar profundamente. Mas é nossa escolha se vamos deixar essa dor nos destruir ou nos fortalecer. Por que está falando sobre isso? Perguntou Rafael, sua voz tensa. Porque hoje aprendi o verdadeiro significado dessas palavras. Respondi, me afastando dele. Na verdade, aprendi muitas coisas hoje. Paola baixou a câmera, seus olhos evitando os meus. Mari, talvez seja melhor voltarmos. Não, disse firmemente. Acho que chegou a hora de termos uma conversa sincera. Os três. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som das ondas. Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu conhecia bem. Ele fazia isso quando estava nervoso ou mentindo. Vocês sabem, continuei, caminhando lentamente em círculo ao redor deles. Eu sempre acreditei que conhecia muito bem as pessoas que amo. Pensava que podia confiar cegamente nelas. Mariane! Rafael tentou se aproximar, mas eu levantei a mão. Deixa eu terminar, querido. Durante 3 anos, eu construí minha vida ao redor da nossa relação. Planejei nosso futuro, nossos filhos, nossa casa. E você, Paola, sempre foi minha confidente, minha melhor amiga, além de irmã. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Paola, mas ela permaneceu em silêncio. Então, imaginem minha surpresa quando há 2 horas subi para buscar minha pulseira e encontrei vocês dois, como posso dizer, em uma posição bem comprometedora no quarto de hóspedes. A bomba explodiu. Rafael ficou branco como a espuma do mar. Paola deixou a câmera cair na areia. Mari, eu posso explicar. Rafael começou, mas sua voz saiu quebrada. Explicar o quê? Minha voz subiu uma oitava. Como você estava beijando minha irmã no dia do nosso noivado? Como vocês dois conseguiram olhar na minha cara durante o almoço inteiro sabendo o que acabaram de fazer? Não foi assim. Paola finalmente falou, suas palavras quase inaudíveis. Não foi assim? Ri, mas não havia humor na minha risada. Então me explica como foi, maninha. Me explica como meu noivo estava com a língua na sua boca por acidente. Mari, por favor. Rafael tentou me tocar, mas eu me afastei como se ele fosse venenoso. Não! Gritei, toda a raiva contida finalmente explodindo. Não me... Toquem! Nenhum nem outro! Respirei fundo, tentando recuperar o controle. Quando falei novamente, minha voz estava gelada. Vocês sabem o que mais me machuca? Não é só a traição. É que vocês me subestimaram.
Pensaram que eu era tão boba, tão ingênua, que nunca descobriria, que eu aceitaria qualquer desculpa patética que inventassem. Não é isso, Paola soluçou. Mari, eu te amo. Você é minha irmã. Era, corrigi. Você era minha irmã. Irmãs não fazem isso umas com as outras. Rafael finalmente encontrou sua voz. Mari, foi um momento de fraqueza. Não significa nada. Eu amo você. Sempre amei. Cala a boca, disse minha voz cortante como vidro. Não insulte minha inteligência com mentiras baratas. Olhei para os dois, esses estranhos que pensei conhecer, e senti algo mudando dentro de mim. A dor ainda estava lá, latejante e crua, mas havia algo mais forte crescendo ao seu lado. Uma clareza cristalina sobre quem eu realmente era e o que merecia. Vocês sabem qual é a parte mais irônica de tudo isso? Perguntei, um sorriso amargo se formando nos meus lábios. Vocês me fizeram um favor. Me mostraram que eu sou muito mais forte do que imaginava, e naquele momento, olhando para o mar infinito à minha frente e para os dois traidores às minhas costas, soube exatamente o que faria a seguir. Voltamos para a casa em silêncio, como três estranhos caminhando por acaso na mesma direção. Rafael tentou segurar minha mão 2 vezes durante o percurso, mas eu me esquivei sem nem olhar para ele. Paola caminhava alguns metros atrás, seus soluços abafados se misturando com o som das ondas. Quando chegamos ao jardim, todos os convidados estavam reunidos, esperando o momento que tradicionalmente marcaria o fim de um noivado. A valsa dos Almighty United. Noivos. Papai havia preparado um pequeno sistema de som, e A Thousand Years começou a tocar suavemente. Ah, chegaram! Exclamou mamãe, correndo em nossa direção. Estávamos esperando vocês para a dança. Olhei ao redor. Todas aquelas pessoas queridas, sorridentes, expectantes. Tia Helena com os olhos marejados, professor Antônio ajustando sua câmera, Dona Carmen sussurrando algo emocionada para papai. Uma plateia perfeita para o grande final. Claro, disse, minha voz saindo mais alta que o necessário. Que tal se todos se reunirem aqui no centro? Tenho algo importante a dizer. Rafael me olhou com pânico mal disfarçado. Mari, talvez seja melhor conversarmos em particular. Não, interrompi, caminhando até o centro do jardim. Acho que toda essa gente querida merece ouvir o que tenho a dizer. Peguei o microfone que papai havia preparado para os brindes e respirei fundo. A música parou abruptamente. Primeiro, quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje. Comecei, minha voz ecoando claramente pelo jardim. Especialmente por testemunharem um momento tão revelador da minha vida. Vi as expressões confusas se espalhando pelos rostos dos convidados. Mamãe franziu a testa. Tio João inclinou a cabeça como um cachorro tentando entender um comando novo. Vocês sabem, durante anos eu acreditei que conhecia muito bem as pessoas, mais próximas de mim, que podia confiar nelas completamente, entregar meu coração sem reservas. Rafael deu um passo em minha direção, mas eu o parei com um olhar. Hoje aprendi que estava enganada. Descobri que algumas pessoas são capazes de sorrir na nossa cara enquanto nos traem pelas costas. E que às vezes a dor mais profunda vem justamente daqueles que deveriam nos proteger. O silêncio no jardim era absoluto. Mesmo os pássaros pareciam ter parado de cantar. Por isso, continuei, sentindo uma força estranha crescendo dentro de mim. Quero anunciar que esta não é uma festa de noivado. É uma festa de despedida. Gaspes audíveis se espalharam pela multidão. Mamãe levou a mão ao peito. Papai arregalou os olhos. Há 2 horas, descobri que meu noivo e minha irmã têm um relacionamento às minhas costas. Vi-os juntos, em uma intimidade que jamais deveria existir entre eles. O jardim explodiu em murmúrios chocados. Dona Carmen ficou branca. Professor. Antônio deixou a câmera cair. Tia Helena cobriu a boca com as mãos. Rafael. Virei-me para ele que estava vermelho de vergonha. Obrigada por me mostrar que tipo de homem você realmente é antes que fosse tarde demais.
E Paola? Olhei para minha irmã, que chorava copiosamente. Obrigada por me ensinar que algumas pessoas são capazes de trair até mesmo o sangue do próprio sangue. Mari, por favor. Paola tentou se aproximar, mas eu levantei a mão. Não. Vocês tiveram sua chance de ser honestos comigo. Escolheram a mentira e a traição. Tirei o anel de noivado do dedo e o segurei no alto para que todos vissem. Este anel representa uma promessa que nunca foi real, disse, minha voz firme e clara. Uma promessa feita por alguém incapaz de cumpri-la. Atirei o anel na grama, onde ele brilhou por um momento antes de desaparecer entre as folhas. Mas vocês sabem qual é a parte mais linda de tudo isso? Sorri, e desta vez foi um sorriso genuíno. Vocês me libertaram, me mostraram que eu sou muito mais forte do que imaginava, que posso sobreviver à traição das duas pessoas que mais amava no mundo. Caminhei até onde havia deixado minha bolsa e peguei as chaves do carro. Vou viajar, anunciei. Vou conhecer o litoral catarinense, talvez descer até o Rio Grande do Sul. Vou me redescobrir, aprender quem é a Mariane quando ela não está tentando agradar todo mundo o tempo todo. Mamãe se aproximou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Filha, você tem certeza? Talvez possam conversar. Não, mãe, disse suavemente, abraçando-a. Algumas traições não têm perdão. E algumas descobertas são presentes disfarçados de tragédia. Olhei uma última vez para Rafael e Paola, que permaneciam imóveis como estátuas de sal. Espero que vocês sejam felizes juntos, disse. E para minha surpresa, parte de mim realmente desejava isso. Espero que aprendam a valorizar o que têm, porque agora sabem o preço da traição. Caminhei em direção ao carro, sentindo todos os olhares em minhas costas. Quando cheguei à porta, me virei uma última vez. E para todos vocês que ficam, disse, minha voz carregando o vento. Lembrem-se, às vezes perder as pessoas que achamos essenciais é a única maneira de ganhar a nós mesmos. Entrei no carro e liguei o motor. Pela janela, vi minha família e amigos ainda parados no jardim, processando o que acabara de acontecer. Vi Rafael de joelhos na grama, procurando o anel perdido. Vi Paola sendo consolada por mamãe. Mas eu não. Estava mais olhando para trás. Estava olhando para a estrada à frente. Para o horizonte infinito que se abria diante de mim. Acelerei, e pela primeira vez em anos, senti-me completamente livre. A nova Mariane estava apenas começando. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.